Olá, você está no canal Escatologia Fácil, eu sou Israel e é muito bom ter você aqui conosco. Você já sabe, este é um canal que anuncia a verdade, que propaga a verdade e a volta do Senhor até que Ele venha. Qual é o sentido do Apocalipse? Qual é a proposta do Apocalipse? O Apocalipse é o único livro da Bíblia que fala sobre o final dos tempos. Se você não tem essas respostas, então você precisa da nossa aula hoje. Assista ao nosso vídeo, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas e deixe também uma mensagem para nós. Vamos ao estudo? O livro do Apocalipse, para muitas pessoas, é um mistério. A maioria das pessoas não gostam nem de se referir a este nome, nem de se referir ao livro, quanto mais ler o livro de Apocalipse. Para muitas pessoas, o Apocalipse é um livro de mistérios, é um livro de perguntas sem respostas, é um livro de um enumerado de fatos que não se tem compreensão. Muitas especulações são feitas em cima do livro de Apocalipse. Mas na realidade podemos dizer que essas especulações se dão pelo abandono da igreja em razão de uma série de outros fatores históricos ao tema volta do Senhor Jesus. A coisa chega a ser tão séria que a igreja passou cerca de 19 séculos sem discutir a escatologia, a volta do Senhor Jesus. O assunto sempre foi pauta nas cátedras teológicas, sempre foi assunto importante entre os mestres, entre os importantes mestres da teologia, mas nunca foi um assunto discutido entre eles. Na realidade, não há nenhum concílio da igreja que o tratado seja a volta do Senhor Jesus. A igreja fez inúmeros concílios para decidir coisas outras muito importantes e outras até sem importância nenhuma, mas nunca parou para discutir a volta do Senhor Jesus. Veja como isso afeta a nossa fé, porque na realidade nós acabamos por não conhecer os detalhes ou por discuti-los de maneira infundada, porque nós não tivemos as informações que deveríamos ter a respeito no momento certo. Então hoje nós queremos começar aqui a estudar o Apocalipse versículo por versículo. Nós vamos fazer uma análise, ainda que arranhando a superfície do conhecimento das Escrituras, nós vamos fazer uma breve análise de cada passagem bíblica do livro de Apocalipse e vamos tentar fazer isso em uma série até o último capítulo e o último versículo de Apocalipse, tentando explicar para você o que é o livro de Apocalipse e o que ele trata. Então vamos começar hoje pela primeira informação, vamos lendo os versículos do livro de Apocalipse e tentando explicar para você o que ele significa. Então a primeira coisa importante é entender o que é a palavra Apocalipse, o que ela significa. Na realidade, a palavra Apocalipse hoje tem sido traduzida como catástrofes ou um juízo severo de Deus. Na realidade, o livro de Apocalipse significa, a palavra se traduz por revelação. E qual é a revelação? A revelação concernente ao julgamento de Deus, ao juízo de Deus sobre a humanidade e a cada ato de justiça de Deus até o juízo final. Então, na realidade, o livro de Apocalipse, ele é um tratado sobre toda a história da humanidade. Nós podemos dizer que o Apocalipse não fala apenas da volta do Senhor, mas fala de todos os assuntos referentes à história da humanidade, para nos dar também uma base de entendimento sobre cada assunto, cada juízo, cada julgamento de Deus. Então, o livro Apocalipse significa revelação. Outra coisa importante é: será que existem outros livros que trazem revelações sobre a volta do Senhor na Bíblia? Sim, a resposta é sim. Existem outros livros que falam sobre a revelação da volta do Senhor Jesus. Na prisão, João é levado em visões
a ter uma revelação sobre as coisas que iriam acontecer. Então veja que o livro de Apocalipse é um apontamento para o futuro, e não para o tempo dos apóstolos, mas para o futuro que nem mesmo João poderia saber quando se cumpriria esse fato. Nós vamos agora começar a perceber que João vai precisar usar uma série de linguagens muito difíceis de ser compreendidas por alguém que não é um judeu. Nós chamamos isso de hebraísmos, que são palavras que são colocadas na Bíblia e que só têm um entendimento dentro da cultura do hebreu. Por que João fez isso? Qual foi a razão de João escrever a carta de uma maneira tão cheia de enigmas e tão cheia de frases difíceis de compreensão de alguém que não é judeu? A razão é que os soldados romanos, eles investigavam tudo que saía ou entrava nas prisões. E sabendo que João pregava contra Roma, certamente a sua carta nunca chegaria ao seu destino. Então João usa de uma estratégia dada pelo Espírito Santo de colocar palavras do hebraísmo, palavras da cultura hebraica dentro da sua mensagem. Assim, as pessoas só podiam entender se elas estivessem inseridas dentro do contexto, que é o contexto do mundo hebreu. Então agora vamos ler com essas informações primárias e em outras mensagens nós daremos mais profundidade a cada informação. No capítulo 1 de Apocalipse, no versículo de número 1, nós já encontramos uma mensagem que merece uma explicação. Diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Revelação de Jesus Cristo dada por Deus para informar aos homens? Mas Jesus Cristo teria dito que nem ele, nem os anjos, nem os homens sabiam a hora, nem o dia, nem os detalhes da sua volta? Como agora ele pode estar sendo a pessoa que está dando a revelação do fim para João? O que mudou? Nada mudou. O que você precisa entender é que Jesus fala que não sabe das informações em um contexto histórico diferente do contexto em que ele está falando que vai dar as revelações a João. A questão é simples de entendimento. Jesus tornou-se homem, sendo homem do seu nascimento até a morte na cruz, esvaziando-se de toda seu poder e os seus atributos divinos para viver como homem. Isso está escrito em Filipenses, no capítulo de número 2, e nós vamos ler agora e acompanhar com você. Está escrito assim em Filipenses, capítulo 2, no verso de número 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. Veja que Jesus se tornou semelhante aos homens, ele se tornou humano. E a palavra de Deus diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então Jesus esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma humana, sendo semelhante a homem do seu nascimento até a morte na cruz do Calvário. O que nós estamos entendendo desta passagem, e ligando isso ao Apocalipse capítulo 1, verso 1, é que Jesus está dentro de uma condição humana quando ele diz que ninguém sabe do dia e da hora senão o Senhor Deus. Mas nós sabemos que no encontro de Jesus após a sua ressurreição com as Marias, Jesus diz que vai subir ao Pai, porque convém que assim seja. Ele volta depois cheio de glória e se apresenta aos seus discípulos cheio da glória do seu poder que ele tem pela sua natureza divina. Então agora Jesus, como Deus, ele sabe todas as coisas, então ele pode revelar todas essas coisas. Afinal de contas, a sua natureza foi restaurada.
Jesus é 100% homem, 100% Deus. É muito importante dizer que Jesus nunca perdeu a sua natureza divina. Ele deixou de usar dos direitos dela. Por quê? Porque Jesus queria que nós vivêssemos uma verdade que ele diria depois. Ele disse: vocês podem vencer o mundo assim como eu venci o mundo. Como Jesus poderia dizer isso se ele não tivesse vivido na nossa condição e superado todas as adversidades na condição humana, para que nós pudéssemos aprender o que significa vencer na qualidade, nas condições humanas, seguindo os passos de Jesus. Em outras palavras, Jesus viveu como homem para mostrar que era possível vencer o pecado e o inferno como homem. E ao vencer como homem, Jesus então nos dá o caminho das pedras, para que nós possamos chegar também ao céu. Se replicarmos as mesmas coisas que ele mesmo disse: faremos obras maiores do que as que ele fez. Então o ensinamento de João em Apocalipse capítulo 1 começa de uma maneira muito coerente, porque Jesus é a pessoa que vai estar revelando todas as coisas contidas nesse livro, enviando o seu anjo e o anjo falando por intermédio dele, ou às vezes ele mesmo falando e sendo visto por João. Então agora vamos prosseguir a nossa leitura. Já sabemos que Jesus está revelando a mensagem do Apocalipse, está revelando. A palavra Apocalipse significa revelação, e Jesus está revelando o Apocalipse para João. Agora o verso de número 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Agora nós precisamos compreender duas outras palavras. Bem-aventurado. Feliz é o que significa bem-aventurado. Como alguém pode se sentir feliz lendo o livro de Apocalipse, uma mensagem pesada, dura, falando de juízo, de justiça de Deus? Como alguém pode se sentir feliz? A grande questão aqui é que é feliz aquele que conhece, porque ele está advertido, ele está informado das coisas que estão por vir. Então, logo, aquele que está informado das coisas que estão por vir, ele tem uma vantagem sobre os demais, porque ele pode se antecipar às crises, aos problemas e vencer as adversidades e fugir da condenação. Isso aconteceu com a igreja no ano 70 depois de Cristo, quando a igreja, que havia sido informada pelo próprio Jesus Cristo, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 24, está referida a informação de Jesus, informados por Jesus Cristo de que eles não deveriam voltar para casa quando a iminente destruição de Jerusalém estivesse acontecendo. Se eles estivessem no campo, eles deveriam seguir viagem. Se eles estivessem na rua, eles deveriam ir embora, fugidos de Jerusalém. Informados por Jesus desses fatos, muitos cristãos se salvaram no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Vespasiano envia o seu filho e depois o próprio filho, o imperador Tito, invade Jerusalém e destrói Jerusalém. Flávio Joséfo, um historiador conhecido entre os hebreus, vai dizer que a quantidade de sangue derramada em Jerusalém na invasão do imperador Tito, quando ele rolou as pedras do templo para tirar o ouro, quando ele derrubou o templo, o suntuoso templo de Herodes, quando Tito entrou em Jerusalém, a mortandade foi tão grande que, diz Flávio Joséfo, o sangue em alguns lugares de Jerusalém chegava aos tornozelos. Você pode imaginar a quantidade de pessoas mortas pelo imperador? Você pode imaginar quantas pessoas foram mortas para que tanto sangue fosse derramado? Pois foram salvos aqueles que observaram Mateus capítulo 24 e se salvaram por dar crédito à palavra do Senhor Jesus. Por isso, bem-aventurado aquele que dá crédito à palavra dessa profecia, porque ele será livre, liberto desse dia terrível, que é o dia do juízo de Deus, o dia do julgamento de Deus.
E outra palavra que nos chama a atenção no verso 3 é que o tempo está próximo. Como o tempo está próximo? Como é que nós podemos considerar que o tempo está próximo? Já se faz 2000 anos que essa palavra foi dita. Aqui nós temos que considerar algumas coisas referentes a essa palavra. O tempo está próximo porque para cada ser humano a vida não dura muito. Então as pessoas devem entender que elas têm o período de sua vida para poder resolver as suas questões com Deus. Então o tempo estará próximo sempre, sempre próximo, porque nós nunca viveremos mais do que um pouco de anos para poder resolver as nossas vidas, nossas questões com Deus. Alguns vivem poucos anos, outros mais, mas nenhum de nós tem tanto tempo para resolver as questões pendentes com Deus. Então o tempo sempre está próximo. O tempo está próximo porque o Senhor também se referia aqui aos acontecimentos proféticos que vão acontecendo, se sucedendo ao longo da história. Então, ao longo da história, nós temos vários acontecimentos se repetindo, vários eventos se repetindo, por isso, cada pessoa que vive esses eventos está vendo a proximidade do tempo. E em terceiro lugar, o tempo está próximo, porque a geração que visse todos os acontecimentos previstos nesse livro estaria vivendo o fim dos tempos, o derradeiro dos anos. Então, o tempo realmente está próximo. Está próximo para quem vai morrer antes da volta do Senhor e viver alguns anos. Está próximo porque alguns estão vendo sinais revelados nas Escrituras. Está próximo porque uma geração estará vivendo todas essas coisas e ela então poderá experimentar a promessa do Senhor de salvação e redenção por meio do arrebatamento e por meio da ressurreição. Continuando a nossa leitura, agora nós vamos ao verso de número 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. E a nossa pergunta agora para esse verso é: por que João começa dizendo algo para as igrejas? A questão também pode ser explicada. O primeiro fator é que a igreja é agora a nação sacerdotal. Então a igreja tem que receber essa informação e repassar essa informação. O Senhor não iria repassar essa informação para outro que não fosse o seu povo. A igreja é o povo de Deus, então ele está repassando as informações para que o povo anuncie essas informações. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a carta é escrita às igrejas porque o Senhor começa o julgamento pelo seu povo. É o que diz o apóstolo Pedro: convém que o julgamento se inicie pelo povo de Deus, e é isso que está acontecendo agora. Ou seja, o Senhor vai julgar o seu povo porque ele precisa arrebatar este povo vivo e ressuscitar aqueles que morreram, perdoados, recuperados, porque eles entrarão no céu, entrarão na morada eterna e precisam agora passar por um julgamento. A carta também é escrita às igrejas, porque as igrejas, elas são símbolo de eras históricas da fase da igreja, e olhando para essas fases da igreja, nós iríamos observar a proximidade da volta do Senhor. Sendo a primeira fase da igreja, a igreja primitiva, representada tipologicamente pela igreja de Éfeso, e a última igreja, a igreja apóstata, tipologicamente representada pela igreja de Laodiceia. Então nós vamos encontrar esse paralelo da igreja, essa importância do paralelo da igreja com o mundo. Por isso é importante que a igreja seja advertida primeiro. E em terceiro lugar, cada grupo de igrejas representa uma personalidade de pessoas. Então, o Senhor está escrevendo às igrejas porque Ele está trazendo o enunciado para cada característica e personalidade de cristãos. O Senhor tem interesse em informar aos seus filhos primeiro, antes de informar ao mundo. Isso se chama coerência profética. O nosso Deus não ultrapassa limites, Ele não atropela coisas, Ele faz as coisas da maneira certa. Então agora nós vamos para o nosso segundo estudo, que vai ser apresentado no próximo vídeo, onde nós estaremos dando sequência a esses versos. Que Deus abençoe você
e que você possa nos acompanhar aqui no YouTube, deixando o seu like e o seu comentário e chamando outras pessoas para participar conosco. Deus abençoe. Shalom.